Bom, boa noite. Meu nome é Maria Luísa, eu sou a coordenadora do Gestina e hoje a gente tem a nossa palestra, nossa segunda palestra aberta desse semestre, né, com a temática de o papel da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento da China, com o professor Célio. O professor, ele é doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp. Ele é professor livre-docente, diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos Brasil e China da Unicamp. Ele também foi organizador do segundo RB China, em 2019. Ele atua principalmente nas áreas de economia internacional, economia industrial, inovação e desenvolvimento econômico. Bom, eu passo a palavra para o professor, agradecendo novamente o aceite do convite, e podemos iniciar a nossa palestra de hoje. Obrigado, Maria Luísa. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui participando com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema importante. Bom, a China, para começar, né, ela afeta a nossa vida de maneira geral em vários aspectos, né? Cada vez mais nesse aspecto da questão da ciência, tecnologia e da inovação. Então, eu vou tentar ficar aqui nos 40 minutos, né, para a gente ter um tempo aí, se vocês quiserem perguntar, enfim, a gente debater um pouquinho. Ok? Eu vou compartilhar minha tela. E aí, se tiver algum problema, alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá, gente? Bom, muito bem. Esse aqui é o sumário, ou os aspectos que eu vou tratar ao longo da minha apresentação. Eu acho importante trazer, no primeiro momento, uma visão um pouco mais de longo prazo, né, sobre o papel da ciência, da tecnologia e da inovação na China, e para então entrar de uma maneira um pouco mais focada no período mais recente, que tem a ver justamente com os desdobramentos do movimento da política chinesa, buscando se reposicionar no período pós-crise global, pós-crise de 2008. E é nesse contexto que o papel da inovação e do desenvolvimento tecnológico ela se articula de maneira cada vez mais orgânica com o desenvolvimento de longo prazo da China. Tá? Bom, então, começando com o primeiro aspecto, né, acho que é relativamente conhecido o fato de que desde o período imperial, enfim, por um longo período de tempo, a China foi se consolidando, né, como um dos países com a maior lista de contribuições importantes do ponto de vista aí de invenções, passando pela pólvora, pelo papel, pela bússola, tipos móveis, enfim, entre muitas outras invenções que a China forneceu, né, com contribuição para a economia mundial. Só que tem uma diferença importante aqui, gente, que eu acho que é importante a gente destacar, né, que é essa diferença entre invenção e inovação. Né? Óbvio que essa ideia das invenções que eram realizadas no período imperial da China, elas não estavam articuladas de maneira orgânica, como passa a ser a partir da primeira Revolução Industrial, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, né? Essa ideia entre uma articulação entre conhecimento e aí, mais especificamente, o conhecimento científico, né, com suas aplicações tecnológicas, tanto na área civil quanto na área militar. Né? Ou seja, essa articulação, ela não estava presente, né, no período imperial chinês, né, até porque, enfim, essa forma de organização, ela acontece de maneira muito mais acelerada no Ocidente, né, a partir da Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, e depois vai se espalhando pelos países do Ocidente a partir ali do final do século XIX. Né. E é nesse contexto que a gente já pode perceber, né, quer dizer, na própria Guerra do Ópio, né, essa superioridade tecnológica e econômica e essa articulação entre conhecimento científico e forças produtivas, como a gente diz em economia, né, passa a ser um dos próprios elementos que vai
digamos assim, forçar a China a se submeter ao conjunto dos tratados iguais ali na Guerra do Ópio, né? E é justamente, digamos assim, em confronto com essa superioridade tecnológica ocidental que a China passa aí a ter a sua própria sobrevivência como nação soberana, né, com um controle unitário sobre um vasto território que tinha, né, sido colocado ali no Império, né, há muito tempo, né, passa a ser colocado em xeque. Né. E o século das humilhações, como vocês bem sabem, é justamente isso, né, um período de confronto da China, né, com as potências ocidentais, mas isso traz para a China um período de grandes turbulências, com submissão às potências estrangeiras, embora, né, a China mantivesse o tempo todo a ideia de um país independente, certo? Mas submetido às políticas imperialistas dos países ocidentais e depois, posteriormente, ao próprio Japão, né? Passa por um período de fragmentação interna, guerra civil, enfim, e finalmente vai culminar com a própria invasão propriamente dita do Japão às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A Revolução de 49, portanto, ela marca, né, a volta, depois desses 100 anos, que é chamado século das humilhações, né, mais de 100 anos, a volta de um Estado central, soberano, que vai unificar a China, né, exatamente depois desse longo período de questionamento do poder central, enfim, da fragmentação, da guerra civil, e por aí vai. Né. E, quer dizer, é nesse contexto que a gente pode dizer que, finalmente, a China tem condições de começar a organizar o seu desenvolvimento científico e tecnológico, né, nesse padrão, que eu diria que é o padrão mais moderno, né, só que, num primeiro momento, obviamente, né, naquele contexto pós-Guerra Fria, enfim, mundo polarizado, né, com uma influência inicial muito forte do sistema de ciência e tecnologia da União Soviética. Né. A própria organização da chamada Academia Chinesa de Ciências foi inspirada no modelo soviético, né, ali logo depois da Revolução. E ela teve um papel central, né, de concentrar esforços na elaboração do primeiro Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, que é lançado em 1956. Né. Ali já começa, digamos assim, a ideia de um conjunto de desafios que a China se propõe, né, nesse contexto, digamos assim, onde a soberania nacional, no contexto da Guerra Fria, era fundamental. Tá? Esse plano aí ficou, na verdade, conhecido popularmente como duas bombas e um satélite, né, em referência ao desenvolvimento da bomba atômica e da bomba de hidrogênio, e do desenvolvimento do primeiro satélite chinês. Tá? Ao mesmo tempo, quer dizer, o desenvolvimento científico e tecnológico, ele também estava, nesse período, marcado ali pela ideia de consolidar um conjunto de instituições de pesquisa e algumas universidades para apoiar o desenvolvimento das forças produtivas, com ênfase aí na agricultura e principalmente na indústria. Né? Lembrando que era uma economia, né, onde as relações de mercado tinham sido substituídas, em grande medida, pelo planejamento central, mas onde a busca por modernizar, né, a economia, a agricultura, enfim, dependia um pouco do desenvolvimento dessas capacitações científicas, né, num contexto, óbvio, né, de limitação de recursos, de dificuldades e de isolamento internacional, em especial porque, né, essa aproximação inicial com a União Soviética vai se transformando numa crescente rivalidade. Tá? Bom, muito bem. Então, esse conjunto, né, de estruturação do, da infraestrutura de ciência e tecnologia na China, ela foi muito importante, né, mas obviamente limitada pela própria limitação do crescimento chinês, enfim, pela falta de recursos e pelo isolamento internacional da China nesse contexto. Né. Mas, obviamente, que ela lançou sementes importantes que foram justamente aprofundadas e passaram a ser alteradas com as reformas a partir de 78, né, na medida em que a China começa a introduzir aí o conjunto de mudanças, enfim, né, começando aí pela agricultura, né, abandonando aquela economia centralmente planificada e utilizando cada vez mais mecanismos de mercado, sem abandonar, digamos assim, nunca a ideia de um certo controle, né,
estatal sobre a direção do desenvolvimento econômico. Né? Então, a partir de 78, né, começa esse conjunto de mecanismos, a China vai adotando mecanismos de mercado, né, vai se reintegrando à economia global, em especial ali a partir dos anos 90, né, com as zonas especiais de exportação, enfim, se integrando cada vez mais às chamadas cadeias globais de valor, né, e já a partir do final dos anos 90, né, fortalecendo aí o crescimento da infraestrutura urbana, enfim, com um forte empuxo aí, né, do investimento, e finalmente a partir dos anos 2000, né, entrando aí nessa última fase, que é a fase que eu vou me deter mais, que é justamente a importância da inovação endógena. Né? Então, a partir das reformas, né, o que começa a aparecer, na verdade, né, uma busca também por modernizar o próprio sistema de ciência e tecnologia da China. Né? Naquela época ainda não se falava tanto em inovação, porque a inovação depende um pouco dessa articulação com o próprio setor privado. Né? Mas a ideia era justamente combater alguns dos efeitos negativos que ainda perduravam ali depois da Revolução Cultural, né, quando as universidades, em grande medida, foram muito afetadas, né, modernizar alguns laboratórios, enfim, alguns institutos de pesquisa, né, então esse é o primeiro momento, digamos assim, 78 e 85, dessa modernização, que é seguido, né, por uma aceleração, né, nesse período aí, posterior de 85 a 95. Né. Em 1985 acontece a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ou seja, aí a tecnologia já aparece como um tema importante, né? 78, né, era a Conferência Nacional de Ciências, agora passa a ser Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e, embora ainda incipiente, né, o sistema produtivo ainda estava começando a se fortalecer, né, a ideia era justamente tentar ali alguma articulação e fomentar justamente, né, que as empresas que estavam nascendo ali, algumas sendo privatizadas, pudessem começar a interagir mais com o sistema de universidades, institutos de pesquisas e com a Academia Chinesa de Ciências, né. Segue-se aí um conjunto aí de políticas, né, para continuar modernizando os laboratórios das universidades, enfim, o início já nesse período de fomento ao surgimento de spin-offs de universidades, né, e um conjunto de programas nacionais abrangentes para desenvolvimento de áreas tecnológicas chaves, né, e apoio ao financiamento da pesquisa, e esses três aí são os principais, né, o 863, o Spark, TORC, tá, demonstrando já uma modernização desse sistema de ciência e tecnologia. Tá. Bom, tem uma terceira fase, que justamente vai de 95 a 2006, né, onde começa a se ampliar o foco aí para a inovação. Né. Ele é combinado, na verdade, esse período 95 a 2006, com justamente aquele movimento de articulação das empresas chinesas com as empresas estrangeiras. Né. Porque aí já é o momento também onde a China começa a liberar mais fortemente a entrada de empresas estrangeiras no seu território e começa a fortalecer a política que eles vão chamar de troca de mercado por tecnologia, ou seja, eles começam a buscar transferência tecnológica via empresa multinacional em troca de um certo acesso, seja às zonas de processamento de exportação, seja ao seu mercado interno. Né? Então, isso é acompanhado também com uma ampliação de instrumentos, enfim, com não apenas políticas, né, de incentivo fiscal, mas também políticas de financiamento, enfim, um conjunto de instrumentos mais amplo para fomentar a ciência e tecnologia e a inovação, e paulatinamente, né, buscando já focar em setores com um pouco mais de intensidade tecnológica, fugindo daqueles setores, né, mais básicos e intensivos em mão de obra, que era a característica do início ali da abertura. Tá? Bom, é nesse contexto, tá, já indo para o final desse período, que começa já a surgir, né, e a partir de 2003, né, a preocupação com o excesso de dependência de tecnologia estrangeira, né, a percepção de que
a China estava se modernizando do ponto de vista da produção, da capacidade de produzir produtos manufaturados, mas que no conjunto da cadeia produtiva, a ponta mais importante, que era o domínio justamente da inovação endógena, né, ou seja, gerada internamente, era o aspecto de fragilidade que eles já verificavam ali, certo? E aí é lançado, justamente nesse contexto, né, o plano de desenvolvimento tecnológico de médio e longo prazo, e aí a gente começa a entrar justamente naquilo que é o foco, né, principal da minha palestra aqui, que é esse período mais recente, ou seja, se a gente pode marcar, digamos assim, o início dessa aceleração tecnológica chinesa, saindo de uma situação que é muito comum, né? Há vários países, quando eles começam a se modernizar, eles se modernizam, alguns deles, né, muito buscando justamente a transferência de tecnologia estrangeira. Né? 2006, na verdade, representa o marco onde a China começa justamente a sair dessa etapa e começa a buscar, né, internalizar mecanismos de inovação para reduzir sua dependência das empresas multinacionais. Tá? Então, ela representa esse marco, né, e também vai colocar pela primeira vez com muita clareza a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento da China. Tá? Então, praticamente, vocês veem aí que esse movimento ele começa há quase 20 anos atrás, né, e aí ele vai acelerando a partir daí. Né? E já, quer dizer, ali, nesse plano de 2006, né, além da preocupação de criar a capacidade inovativa endógena, né, reduzir a dependência do know-how importado, aparece ali já também um aspecto que vai ser repetido nos vários planos posteriores e que ainda hoje, né, está no horizonte do planejamento de longo prazo da China, que é tornar a China, né, uma economia voltada à inovação ali por volta de 2020, né, ou seja, incorporar de maneira efetiva, né, capacidades de inovação importantes, né, para lá em 2049, né, 2050, ou seja, no centenário da Revolução, aí sim, né, se tornar um país líder em ciência e tecnologia, ou seja, um país capaz de liderar, né, em áreas importantes, né, a ciência, a tecnologia e a inovação. Tá? Então, é nesse contexto que de fato, né, a inovação passa a ser um fator-chave na economia chinesa. Né? Agora, para além dessa percepção da importância da inovação, que transparece aí no plano de médio e longo prazo, né, importante também a gente entender um pouquinho o contexto do próprio padrão de desenvolvimento chinês que começa a ser colocado em xeque a partir desse momento e que é reforçado, na verdade, a partir ali dos desdobramentos da crise de 2008, né, da crise global de 2008. Tá? Então, eu vou agora reforçar um pouco esse aspecto para, então, tentar passar para vocês essa ideia de como nesse contexto, né, de mudança no padrão de desenvolvimento chinês, ele começa a dar crescente importância à questão da inovação, tá? Até chegar no que a gente está vendo hoje. Tá? Bom, a gente sabe, eu reforcei aqui, enfim, depois, se vocês quiserem, eu posso dar um pouco mais de detalhe, né, que a China começa a se tornar, digamos assim, um país mais voltado à economia de mercado nos anos 80. Nos anos 90, né, ela vai se consolidando como uma grande produtora de manufaturas industriais, e também é nos anos 90 que ela passa a ter, digamos assim, uma crescente inserção exportadora, ou seja, a ideia da presença chinesa como uma grande exportadora, produtora e exportadora de manufaturados, é ali, né, ao longo dos anos 90, onde ela se integra de maneira muito forte às estratégias das grandes empresas multinacionais que estavam justamente buscando reduzir seus custos, né, e transferindo atividade intensiva em mão de obra para o resto do mundo. Né, e a China foi um dos principais países que passou a receber esses investimentos. Né.
Então, a gente diz que a estratégia de desenvolvimento chinesa foi muito, nos anos 90, foi muito marcado por esse movimento, digamos assim, de inserção exportadora, né? Voltado para fora, digamos assim, embora também com articulações importantes para o mercado interno. Né? Mas nos anos 2000, em especial depois da crise de 97 na Ásia, a China já começa a transitar para um novo vetor de crescimento, ou seja, um novo elemento aí de crescimento da economia chinesa começa a ganhar peso dentro da sua estratégia de modernização. Tá? Isso tem a ver com o quê? A partir do início dos anos 2000. Tá? Um pouco antes, portanto, ali da importância da inovação. Tá? É a importância que teve no desenvolvimento chinês a questão da infraestrutura, certo? Ou seja, forte investimento, um forte processo, na verdade, de urbanização articulado justamente com a modernização urbana. Tá? Não só da modernização urbana, mas também, né, dos modais de transporte interurbanos. Tá? E isso foi articulando uma oferta, né, de infraestrutura com oferta industrial, com fortalecimento também de grandes grupos econômicos, né, estatais, alguns deles, e também privados, certo? Que foram justamente constituindo o núcleo do sistema produtivo e de inovação chinês, tá? Sem necessariamente abandonar aqueles setores articulados aí dentro das cadeias globais, mas somando, né, esses novos setores, tá? Só para vocês terem uma ideia do que significou, né, quer dizer, aqui é uma estimativa grosseira, tá, gente? Do número de pessoas, quer dizer, do grau de urbanização, né, da China ao longo aí das décadas, e entre as décadas é uma estimativa, né, porque essa estimativa é complicada, porque sempre tem uma população migrante, né, que fica migrando, né, do campo para a cidade, ao longo, inclusive, do ano, né, mas, enfim, simplesmente uma diferença, digamos assim, entre a população urbana entre as décadas, tá? Em milhões de pessoas, tá, gente? Então, vocês podem perceber aí, aqui, a partir dos anos 2000, né, a China vai se aproximando aí de uma taxa de urbanização aí em torno de 35%, né, e ela chega ali a mais 60% em 2020. Tá? Então, isso vai significar, de 2000 a 2010, de 2010 a 2020, né, uma diferença, em termos de população urbana, aí, de 400 milhões de pessoas. Certo? Isso dois Brasis, né? Em 20 anos. Tá? Então, vocês imaginam o que é construir infraestrutura, moradia, né, infraestrutura de transporte, metrô, infraestrutura de telecomunicações, energia elétrica, e dar condições, né, para que a China, digamos assim, consiga dar vazão, na verdade, a esse processo. Né? Isso significa um forte investimento em construção civil, na indústria de aço, na indústria de cimento, na indústria de petróleo, na indústria de telecomunicações, na indústria de energia, enfim. Né? É um bloco gigantesco de investimento que articula justamente produção industrial, mas também modernização de um grande conjunto de empresas, né? Por exemplo, as 3 empresas de telecomunicações chinesas, estatais, que ficaram responsáveis por fornecer a infraestrutura de telecomunicações urbana e também de longa distância, né, nesse cenário de modernização. E, obviamente, que essas 3 empresas estavam comprando máquinas, equipamentos de telecomunicações, enfim, estação radiobase, né, tinha que fornecer mercado, estava surgindo, na verdade, um grande mercado de telefonia celular, certo? Então, isso também foi constituindo as grandes empresas, entre aspas, privadas, né, como a Huawei ou a ZTE, certo? Que eram as grandes fornecedoras das grandes empresas estatais, tá? Ou as grandes empresas na área de transporte sobre trilho, né? As grandes empresas que construíram trem-balas e metrôs pelas grandes cidades chinesas. Tá? Então, esse processo de modernização, ele foi extremamente intensivo em economia a gente chama de investimento, certo? Ou seja, aquilo que a gente chama de formação bruta de capital fixo, ou seja, o quanto eu tenho que investir, separar de recursos da economia para investir. Né? Isso puxa o crescimento,
né? Como vocês podem ver aqui, a taxa de investimento aqui depois da crise de 97 da Ásia, ela vai aumentando, sai de alguma coisa em torno de 30 e chega aqui às vésperas da crise de 2008 em quase 40%. Tá? 2008, para enfrentar os efeitos da crise, a China acelera esse modelo. Tá? Acelera esse modelo, ou seja, mais incentivo para a construção civil, mais incentivo para investimento. Né? Só que, como vocês sabem, né, isso vai criando o quê? Vai criando uma oferta produtiva que tem que, de alguma maneira, encontrar alguma demanda, né, e além do fato de que isso cria, do ponto de vista da estrutura produtiva, né, uma estrutura muito intensiva em capital e muito poluidora. Tá? E, na medida em que a taxa de crescimento chinesa começa a diminuir, né, começa a ter um problema ali de excesso de oferta, enfim, então começa a ter alguns problemas aí de descolamento entre a oferta produtiva e a demanda. Né? E é nesse contexto que justamente, né, as ações voltadas para os setores de alta tecnologia, elas vão ser reforçadas para encontrar novos vetores de crescimento que pudessem, ao mesmo tempo, dar vazão a essa infraestrutura urbana que estava sendo construída, mas, ao mesmo tempo, sem ser tão poluidora, tão intensiva em capital, né? Né, com tanta necessidade de intensidade energética, né? E isso vai se articulando, portanto, com a primeira estratégia que eu tinha comentado com vocês, que era o fomento da inovação endógena. Né? E aí vem uma sequência de planos, certo? Dentro desse contexto. Né? 2010 tem a iniciativa, né, das indústrias estratégicas emergentes, né, que vai retomar aquela ideia que já estava colocada lá em 2006, mas no contexto pós-crise de 2008, e vai dizer o seguinte: olha, a nossa estrutura produtiva, ela precisa ser agora um pouco menos intensiva em capital e mais intensiva em conhecimento, né, mais intensiva em tecnologia. Né? Talvez a gente precise desacelerar um pouco a nossa indústria de aço, né, e acelerar a indústria de tecnologia de informação. Né? Acelerar mais as tecnologias que estão associadas a energias renováveis, né, e reduzir a matriz energética poluidora, e por aí vai. Né? Então, isso vai gerando essa sequência de planos, né? O plano Internet das Coisas, o famoso Made in China 2025, né? Também já num contexto, né, onde essa ideia de você tentar superar a crise de 2008, encontrando novos vetores de crescimento e acelerando a mudança tecnológica, também não é uma estratégia apenas chinesa, né? É uma estratégia que todos os países envolvidos adotaram, né? Japão, Estados Unidos, Alemanha, enfim, Coreia, né? E, obviamente, que nesse contexto também de disputa, né, a China vai forçando ainda mais essa estratégia de incorporar novas áreas intensivas em conhecimento, né, em torno, né, da chamada tecnologia de informação e comunicação. Tá? No mesmo ano do Made in China 2025, tem o plano Internet Plus. No 13º plano quinquenal, né, começa a surgir a chamada estratégia de desenvolvimento liderado pela inovação, né, que é um dos marcos aí, né, da liderança do Xi Jinping. Em 2017 vem a Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. 2020 a Iniciativa para a Nova Infraestrutura de Alta Tecnologia, o Plano de Ação para a Aplicação de 5G, enfim, né, tudo um conjunto enorme, que significa justamente o fato de que a inovação e a busca aí por mudanças, né, dentro desse contexto aí de transição para o novo padrão, né, passa a ser fundamental, certo? E em todos os desafios que a China vai se colocando daí para frente, a tecnologia e a inovação passa a ser um fator fundamental, né? Para sustentar um crescimento, né, e o crescimento da produtividade, o crescimento dos salários, né, sem depender tanto de uma indústria pesada, né? A ideia aí de buscar redução da desigualdade regional, né, redução da pobreza, enfim, sistema de inclusão social, isso também envolve, né, essa busca de aumentar a produtividade, de incorporar tecnologia nos serviços sociais, né? A própria ideia
das tecnologias verdes, né, a indústria de painéis solares, a indústria de energia eólica, enfim, né, toda essa busca por desenvolver tecnologias verdes, né, e, obviamente, também a própria expansão desses padrões aí no exterior. Tá? Então, tudo isso foi, digamos assim, foi articulando, na verdade, e dando cada vez mais centralidade à inovação. Né? Esqueci de comentar, né? Quer dizer, além de todos esses fatores, a própria mudança na agricultura, né? Para continuar aumentando aí a produtividade agrícola, e o fortalecimento militar, tá, gente? Ou seja, grande parte das tecnologias são de caráter dual. Né? Inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, isso num contexto, né, onde isso teve presente, como vocês viram, né, com a ideia lá das duas bombas e do satélite desde de 49, certo? Mas, obviamente que, né, uma situação aí de crescente ascensão e de projeção na economia mundial, e mais recentemente com a rivalidade dos Estados Unidos, a questão aí da inovação e da tecnologia para o fortalecimento militar passa a ser chave, né? Bom, então, esse é o contexto geral, né? E é nesse, assim, a partir daí que a gente começa a ver, de fato, né, uma economia que ainda atenção, gente, a economia chinesa ainda é uma economia em desenvolvimento, ou seja, né, pelo padrão do PIB per capita, ela não pode ser considerada ainda uma economia rica, né, um país de renda média, né, a renda per capita pouco maior do que a do Brasil, tá, mas que vai se posicionando, né, fortemente como uma grande potência em termos científicos e tecnológicos. Tá? Então, isso passa aí pelo aumento dos gastos em P&D como porcentagem do PIB de 1% para alguma coisa em torno de 2,5%, né? Num PIB, né? Quer dizer, além de ser um aumento extraordinário, você sair de menos de 1 para 2,5%, né? A gente está falando de um PIB também que cresceu numa velocidade muito grande, né? Então, o volume de recursos dedicado a P&D na China, né, cresceu de maneira significativa, ultrapassando, inclusive, a média da União Europeia. Está abaixo do Japão, está abaixo dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos que, aliás, acelera o seu movimento ali a partir do final ali meados da década passada, né? 2015, 2016, justamente a partir da aproximação com a China, tá? Já refletindo aí a rivalidade das duas potências. Né? O, o gasto total, né, aqui é como porcentagem do PIB, tá, gente? Esse aqui. Esse aqui é com o gasto total, ou seja, o volume absoluto em paridade de poder de compra, em bilhões de dólares de paridade de poder de compra. Tá? Então, dá para ver claramente como, em termos de volume de gasto, né, claramente você vai tendo China e Estados Unidos sendo os países que mais gastam em P&D, tá, em termos de volume de recursos. Tá? De novo, né, a explicitação dessa rivalidade que antes, né, no máximo, ali com muita distância, o Japão era o país que mais se aproximava dos Estados Unidos. Né? Agora, claramente, a China foi se colocando aí como o grande oponente aí a ser contido pela diplomacia norte-americana e pelos, pelos militares norte-americanos também. Né? Hoje, se a gente somar Estados Unidos e China, eles já gastam muito mais do que a metade do gasto total em P&D. Tá? Bom, aqui em porcentagem, né, total mundial, a mesma coisa, né, quer dizer, o que eu falei, né, se a gente somar os 30% com os 25% da China, né, 30% dos Estados Unidos com os 25% da China, dá muito mais aí do que a metade do gasto total do mundo em P&D. Tá? Bom, e isso vai também se traduzindo, como eu falei, num conjunto de modernização que é do sistema de ciência, tecnologia e inovação, né, das instituições de pesquisa, das universidades, mas também do sistema empresarial, tanto as empresas estatais quanto as empresas privadas. Esse aqui é um ranking que mostra
as 2.500 maiores empresas mundiais em termos de gasto em P&D, comparando 2013 com 2021. Lá em 2013, a China estava ali na 7ª posição em termos de gasto total, tinha uma porcentagem, né, dentro das 2.500 empresas de 3,8% e tinha 200 empresas. Né, representava 8% do total de empresas. Estados Unidos liderava disparado, né, o ranking, né, seguido pelo Japão, pela Alemanha. Se a gente olhar 2021, o retrato é muito parecido, com exceção da China, que subiu, né, da 7ª posição para a 2ª. Né, e ali de 3,8% chega em 17,9% do total de gastos, e de 200 empresas chega a 678, né, 27%, de 8% vai para 27%. Né. Então, isso representa justamente esse esforço enorme da China, né, e a escala, digamos assim, também do próprio mercado chinês, que vai fazendo com que, né, o total aí do gasto em P&D do setor privado, das empresas estatais, né, comece a se aproximar, né, deixe para trás a Alemanha, Japão, Suíça, França, enfim, Coreia do Sul, e se aproxime fortemente dos Estados Unidos. Né. Isso vai se traduzindo, né, quer dizer, não vou entrar muito em detalhes aqui, gente, eu vou fazer referência somente aí a 2 áreas específicas, mas muito rapidinho, tá? Que é a área de telecomunicações, 5G, e a área de inteligência artificial. Mas isso acontece em computação em nuvem, né? Em algumas áreas, inclusive, a China dá sinais de estar à frente dos Estados Unidos, né? Em outras, continua muito atrás, mas se aproximando com uma rapidez bastante acelerada, né? Onde ela está na frente, veículos elétricos, por exemplo, tá? Já é uma produtora global. Na área de biotecnologia, as empresas americanas continuam muito na frente, né? Mas a China faz investimentos muito significativos e vai tendo avanços muito fortes. Tá? Eu vou focar aqui em 2 áreas, na verdade, uma grande área, tá, gente? Que é a área do grande complexo de tecnologia, informação e comunicação, no centro aí da chamada 4ª Revolução Industrial. Tá? Aqui vocês percebem como as grandes plataformas globais que centralizam esses investimentos nas áreas da 4ª Revolução Industrial, né, as grandes empresas globais, as big techs, né, elas basicamente estão concentradas nos Estados Unidos e na Ásia, né, sendo que na Ásia, por mais que a gente tenha Samsung ali como uma ator importante, né, as empresas que rivalizam com as empresas americanas são as empresas chinesas. Tá? Isso em termos de valor de mercado, tá, gente? Em 2021. Tá? Se a gente observar a expectativa de adoção da taxa, a taxa de adoção de conexões 5G em 2025, essa é a expectativa, tá, gente? A média mundial deve estar em torno de 21%, a China vai estar atrás da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do Japão, em termos de percentual, tá, gente? Só que em termos absolutos, né, sozinho, a China vai representar 46% de todas as conexões, tá? 822 milhões de conexões. Tá? Então, comparem aí o tamanho, ali no lado direito, né, do mercado estimado da China, com o dos Estados Unidos, que vai ser de 200 milhões. Tá? Então, é isso, né? Quer dizer, embora a taxa de adoção esperada seja um pouco maior nos Estados Unidos, né, em termos do tamanho do mercado, na China vai ser muito maior. Tá? Então, isso gera aí efeitos de escala, né, muito poderosos para as empresas chinesas. Por mais que os Estados Unidos esteja tentando barrar, né, empresas como a Huawei, que é a líder, né, comparada com outras empresas na área aí de patentes nessa tecnologia que é a base aí da comunicação moderna, que é 5G. Né? Bom, na área de inteligência artificial, tem uma disputa também muito forte, né? A China vem tentando avançar. Aqui são as patentes gerais, tá, gente? Quando a gente considera, na verdade, aquelas patentes que são mais
importantes, digamos assim, né? Porque você pode patentear uma invenção e ela ter pouco valor comercial, né? Então a China tem muito disso, né? Tem muita patente chinesa, mas as pessoas, especialistas dizem que o valor dessas patentes ainda é menor do que das empresas americanas, né? E quando se faz um filtro, né, pelas patentes mais importantes, digamos assim, né, mais valiosas, né, os Estados Unidos ainda continua à frente da China. Né? Estados Unidos e Japão continuam à frente da China, mas de qualquer maneira, enfim, a China tem avançado de maneira significativa para reduzir essa distância e está se tornando claramente aí, um dos países líderes em inteligência artificial. Tá? É a mesma coisa em termos de publicações científicas, né, na área de inteligência artificial, a mesma coisa, ela já, né, supera aí os demais países, também tem a mesma questão, né, lá no início se questionava muito a qualidade das publicações chinesas, mas hoje em dia, mesmo filtrando pelas publicações nos jornais mais importantes, né, nos jornais mais importantes, a China aparece como uma das líderes. Né? E, finalmente, uma dificuldade que também, né, bastante destacada, que é, assim, a fragilidade que os Estados Unidos vem tentando justamente conter a China, né, por onde os Estados Unidos têm tentado conter a China, que é na cadeia de semicondutores, que é, de uma certa maneira, a base de hardware, né, de todo o resto, né, das tecnologias da quarta revolução industrial, né, seja da computação em nuvem, seja da inteligência artificial, seja do 5G, enfim, os semicondutores, né, a parte, digamos assim, do hardware, é uma parte ainda bastante significativa dessa disputa. Tá? E nessa disputa, vocês podem ver que a posição da China, ela é relativamente frágil. Né? Frágil por quê? Porque ela não está posicionada nas etapas de manufatura mais sofisticadas, né? E nem no domínio dos equipamentos mais sofisticados, que é essa parte aqui onde, né, a empresa holandesa, né, a ASML, domina, digamos assim, praticamente sozinha ali a tecnologia de fabricação de chips mais avançados. Tá? Então, né, quer dizer, do ponto de vista aí da produção global, a China ela fica uma geração aqui atrás, né, duas gerações, na verdade, atrás dos chips mais avançados que estão sendo fabricados aí pela TSMC, pela Samsung, enfim, pela Intel, né, ou mesmo pela Global Foundries. Tá? Bom, então, dado esse contexto, gente, dá para entender, portanto, né, e aí eu vou me encaminhando aí para as minhas considerações finais, o quanto essa questão da autonomia tecnológica e do desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental na estratégia atual da China. Né, e, obviamente, olhando para frente, né, para superar aquilo que alguns chamam aí de armadilha da renda média. Né, você deixar de ser apenas um grande produtor de produtos manufaturados, né, para se tornar também um grande desenvolvedor de ciência, tecnologia e inovação, né, não apenas na área de indústria, mas também de serviços avançados. Né. E óbvio que essa proeminência da China vai gerando também, como ela tem implicações também militares, né, econômicas e militares, vai gerando aí reações muito significativas por parte do governo americano, como vocês têm acompanhado. Tá? Então, esse acirramento da disputa entre Estados Unidos e China, né, com algum espaço ali para outros países, né, Europa, em algumas áreas, Japão e Coreia em outras áreas, né, ela vai continuar, provavelmente, fazendo parte do cenário futuro dessa disputa entre Estados Unidos e China. Né. E seus impactos sobre a economia mundial provavelmente vão ser bastante relevantes, então é importante a gente acompanhar de perto como isso afeta os países em desenvolvimento, né? O Brasil em particular. Né? Acho que é importante, né, só para a gente fechar, né, quer dizer, acompanhar com muito cuidado como vão evoluir essas disputas e a posição dos Estados Unidos, China e os espaços que vão se abrindo nessa disputa, né, porque provavelmente esse cenário de tecnonacionalismo, neoprotecionismo, né, disputa mais acirradas, ele não deve ceder tão cedo.
tá? Não deve sair do cenário tão cedo, certo? Ou seja, como vocês viram, a China mira 2050, tem uma estratégia muito clara de conquistar sua autonomia, sua soberania e sua posição relevante no mercado mundial, e, ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos tenta a todo custo conter, né, e mobiliza também seus parceiros na região para conter a China. Né? Então, isso pode significar, sim, uma possibilidade de maior divergência, regionalização de padrões tecnológicos, tecnologias importantes podem entrar em disputa, né? Mercados como o brasileiro e aqui na América Latina vão estar crescentemente em disputa, certo? E é isso que pode abrir, né, espaços para políticas nacionais, aí no caso do Brasil, né, para tentar se aproveitar, digamos assim, de alguns espaços para negociar, né, seja com os Estados Unidos, seja com a China, né, mecanismos para, digamos assim, defender os nossos interesses, né, mais do que estar a favor dos Estados Unidos ou da China, né. Acho que o objetivo aí de entender um pouco melhor essa disputa é ver como o Brasil pode ter espaço para defender os seus próprios interesses, enfim, seja das suas instituições de pesquisa, né, ciência, tecnologia, inovação, seja do ponto de vista do setor privado. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, gente, até para vocês poderem perguntar, enfim, fazer questões ou tirar dúvidas de aspectos mais específicos, né, que eu não quis entrar com muito detalhe aqui, até para não me estender muito. Tá? Obrigada, professor. Eu achei bem importante, assim, a gente ter essa contextualização e entender cada vez mais, porque não é, não são temáticas que a gente vê com tanta frequência, principalmente fora de estudo de China, mas a China tem um crescente desenvolvimento, investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Então, é fundamental a gente ver números e ver comparativos. Então, eu acho que foi bem importante para todo mundo. Muito obrigada. Eu vou abrir para as perguntas. Podem mandar tanto no chat quanto podem levantar a mão e abrir os microfones, pessoal. E também tem, já no chat já está o nosso formulário de presença para aqueles, tanto para os membros do Gestina, quanto para aqueles que queiram o certificado de participação do evento. Bom, podem botar as mãozinhas ou mandar as perguntas no chat. Pode falar, Isa. Obrigada, Malu. Ei, professor Célio, boa noite. Eu queria te perguntar, mais relacionado à pandemia, porque o senhor já comentou um pouquinho sobre outras crises que a China passou em relação a esse setor tecnológico. E aí eu queria saber qual o impacto que o senhor considera que o setor tecnológico na China viveu durante a pandemia, porque a China adotou uma política muito diferente do Brasil, né? E aqui, pelo menos, a gente falava muito em não ter tanto lockdown, num sentido de que isso iria prejudicar demais a nossa economia. E eu queria saber qual foi o reflexo que teve lá, e especialmente no setor tecnológico. É isso. Obrigada. Bom, obrigado, Isabela, pela pergunta. Olha, de fato, né, a China não apenas ela teve uma estratégia muito diferente, como também ela aplicou, né, de maneira muito precoce, né, um conjunto de tecnologias para, de uma certa maneira, enfrentar, né, a crise e evitar justamente o contágio, né, do coronavírus. Isso tinha a ver com sistemas que estavam atrelados à ideia enfim, da utilização intensiva do smartphone, né, como mecanismo de mapear onde as pessoas estavam, né, quer dizer, de rastrear, digamos assim, as aglomerações e por aí vai. Tá? Mas isso se combina também digamos assim, um conjunto de investimentos que a China vem fazendo na área de saúde, que é uma outra área assim, muito intensiva em conhecimento, né, biotecnologia, articulada justamente com a aplicação das novas tecnologias da quarta revolução industrial, ou seja, essas tecnologias da quarta revolução industrial, elas são transversais, elas têm aplicação em várias áreas, né?
Então, por exemplo, se utiliza hoje muito a inteligência artificial para o desenvolvimento de novas drogas, né? Ou seja, a ideia de você acelerar o desenvolvimento de novas vacinas ou de novos medicamentos, né? Se utiliza também, né, um conjunto de tecnologias de diagnóstico, de imagem, que é uma combinação também de tecnologia de informação, né, computação em nuvem, big data, e inteligência artificial. Por que para a China isso é fundamental? Né, avançar nessas tecnologias. Isso tem a ver com a articulação, como eu falei, da ciência, da tecnologia e da inovação, com uma série de desafios que eles têm. E na área de saúde é muito grande o desafio, pelo tamanho da população, né? Pelo fato de que a questão demográfica na China passa a ser um fator importante. Demográfico por dois fatores. Primeiro, pelo envelhecimento da população, né? Passou o bonde demográfico e agora, né, eles começam a ter uma população mais envelhecida. E a população mais envelhecida começa a ter problemas de saúde também bastante significativos em relação à população mais jovem. Segundo, agora é uma população urbana, né, que tem, digamos assim, hábitos alimentares e hábitos de vida onde prevalece aí, né, doenças que são chamadas doenças crônicas, né, que em geral tem um custo, digamos assim, de combate diferente e em geral é mais caro. Qual é a peculiaridade da China, né, em relação a essa questão do acesso à saúde? Ela passou por um período de transição relativamente traumático do período lá da economia, né, centralmente planificada, onde todo mundo tinha, de alguma maneira, acesso à saúde pública, né, pela sua posição no emprego urbano ou na zona rural, tá? Para um processo ali durante as reformas dos anos 70, 80 e 90, onde muita gente ficou sem ter seguro-saúde, né? Então isso começou a ser um problema bastante significativo, um problema social muito significativo, né? E só ali no início dos anos 2000 é que ela começou a tentar desenvolver seguro-saúde. Não é universal, tá, gente? Não é o nosso SUS, certo? Eles não têm. Quer dizer, você tem que pagar uma parte, certo? O governo cobra, é um seguro, né? Mas, de qualquer maneira, esse seguro custa caro. Seja para o cidadão chinês, seja para o Estado chinês. Certo? E você aplicar tecnologia de maneira maciça, né, massiva, é uma maneira justamente de enfrentar esse desafio, ou seja, baratear o custo, atender a população, né, não deixar a população assistida e, ao mesmo tempo, resolver esse conjunto de problemas de saúde que fatalmente vão acontecer, inclusive pandemias. Tá? Então, a aplicação da tecnologia e desenvolvimento tecnológico é fundamental para eles atacarem, assim, esses problemas. Obrigada, professor. Mas alguém tem uma questão? Ah, Rafaela. Pode falar, Rafa. Boa noite, gente. Boa noite, Célio. Célio, quando você disse no slide de cadeia de semicondutores, eu não entendi muito bem. Para mim, foi até uma surpresa, porque eu pensei que a China estava dominando nesse setor de cadeia de semicondutores. Você disse que a China domina sistema de hardware. Eu não entendi muito bem, assim, a extensão dos smartphones chineses, Huawei, entre outros, eles não têm um sistema operacional assim próprio deles? Eu não entendi, assim, eles dependem de outros sistemas operacionais, tipo assim, do Android, sistemas operacionais americanos? Na verdade, não, Rafaela. Essa é uma questão um pouco mais técnica, mas é importante nessa disputa, tá, entre Estados Unidos e China, né? E como eu mostrei um pouco pelas informações que eu fui passando ao longo dos slides, né, deu para ver como a China foi se aproximando em vários aspectos da economia norte-americana, né? Então, em termos digamos assim, da existência de grandes empresas, gigantes tecnológicas, né, que podem rivalizar, por exemplo, com Google, né, com
com a Amazon, com a Apple ou com a Microsoft, a China foi criando essas grandes empresas, né, como a Tencent, né, o Baidu, Alibaba, né, são todas elas grandes empresas que investem muito em tecnologia, enfim, investem em inteligência artificial, investem em 5G, né, só que tem uma área que é uma área extremamente complexa e que não tem a ver necessariamente com essas áreas que estão associadas mais a serviços e software, né, que é uma área, de fato, de produção de semicondutores, tá? Ou seja, o famoso chip. Tá? O chip, ele tem vários, né, quer dizer, praticamente em todo equipamento eletrônico, você vai ter chips variados. Tá? Alguns que são extremamente simples, que têm funções muito simples, né? Passivos, enfim, chips passivos, enfim, né? Até aqueles que são extremamente sofisticados, né? Que têm uma capacidade de processamento muito elevada, e isso depende do tamanho do chip, né? Ou seja, das gerações do chip, tá? Então, eles vão medindo, digamos assim, a sofisticação tecnológica da produção do equipamento que, em última instância, processa as informações, certo? É aquele equipamento que vai processar as informações, tá? Seja no seu celular, seja no seu computador, ou seja, enfim, em qualquer sistema de máquinas que envolva, digamos assim, esse ecossistema, em algum lugar ele vai ter que ter um processador, né, um processador físico que vai né, processar ali o conjunto de informações que está circulando pela rede. Tá? Então, as gerações, eles vão medindo por nanômetros, né? Então, a última geração, eles estão brigando aí para chegar, né, para generalizar a tecnologia dos 3 nanômetros. Tá? Enfim, que é uma coisa assim, minúscula, de fato. Né? E você precisa ter uma tecnologia extremamente avançada para você conseguir fabricar esses chips. Tá? Extremamente avançada. Né? E aí é produção mesmo, sabe? Você tem que, enfim, eles chamam de litografia ultra avançada de luz ultravioleta, ou seja, você tem que juntar uma série de conhecimentos de ótica, de computação, enfim, de máquinas e equipamentos para conseguir fazer isso. Tá? Quem é que consegue fazer esses equipamentos hoje? Os Estados Unidos consegue? Não, os Estados Unidos não consegue. Ele faz o design do chip. Né? Desenhar o chip é uma coisa, você fabricar é outra. Tá? Então, quem fabrica hoje os chips mais avançados, tá, gente? Não, quer dizer, você pegar os chips que está em equipamentos mais simples, impressoras, computadores mais simples, ou celulares mais atrasados, certo? A China é o grande produtor, mas ele não consegue fabricar os chips mais avançados. Quem é que produz? Taiwan, Coreia e Japão. São esses 3 países. Ah, mas você pode dizer, mas não são Estados Unidos, certo? Mas são aliados americanos. Tá? São aliados americanos. Tá? E como são empresas que têm, digamos assim, um mercado global e tem muita relação com os Estados Unidos, via sanções a essas empresas, certo? Os Estados Unidos conseguem dizer para a TSMC, que é uma empresa de Taiwan, por exemplo, ou para a Samsung, tá? Olha, se você vender essa tecnologia para a China, eu vou te aplicar alguma sanção, alguma penalidade, e você vai, né, ter alguma dificuldade para vender aqui no mercado americano, fazer negócio com as empresas americanas. Né? A máquina que fabrica esses chips, né, para você, o termo que se usa é queimar, né, porque é feita com luz ultravioleta, né, extremamente avançado. Tá? É feita apenas, quem detém essa tecnologia é apenas uma empresa, que é essa empresa holandesa, certo? É a única empresa do mundo que fabrica. E os Estados Unidos também colocou sanções, né, para que essa empresa holandesa não forneça seus equipamentos para a China. Tá? Então, o que acontece? A dificuldade, por exemplo, da Huawei em fabricar as tecnologias mais modernas, celulares mais modernos, estava justamente no fato de que ela não conseguia ter o chip, ela tinha o sistema operacional, ela tinha todo o resto, mas o chip, que era capaz de incorporar a tecnologia 5G, ela não conseguia. Tá? E ela ficou 4 anos defasada em relação às empresas americanas, enfim, ela saiu de uma participação de mercado que era alguma coisa em torno ali de mais de 20% para quase zero, por conta desse bloqueio americano. Né?
Agora, 2 meses atrás, ou um mês atrás, ela lançou, e os Estados Unidos está até hoje tentando entender como que ela conseguiu lançar, porque teoricamente ela não teria tecnologia, porque ela não teria justamente esse chip, tá? Que seria o de, digamos assim, alguma coisa em torno, né, de 10 nanômetros, 14 nanômetros, enfim. Que ela, teoricamente, não teria, o bloqueio norte-americano estaria impedindo a Huawei de voltar ao mercado de smartphones. Né? Mas, recentemente, ela conseguiu. Então, enfim. Então, isso mostra um pouco essa disputa, né? Quer dizer, a China está na frente em várias áreas, mas nessa área, que é uma área-chave, na área de toda a tecnologia da quarta revolução industrial, ela está tendo dificuldades, porque é aí onde os Estados Unidos acha que ela consegue bloquear a China. Né? E a China, ao mesmo tempo, tentando desenvolver suas próprias máquinas, desenvolver, né, sua própria produção. Né? Mas isso, enfim, não é muito fácil. Tá? É uma tecnologia extremamente sofisticada, que depende, na verdade, de um conjunto de tecnologias que estão, né, na Alemanha, no Japão, na Holanda, né? São todos aliados americanos. Né? Ou, no mínimo, países que não estão muito dispostos a enfrentar, digamos assim, um bloqueio norte-americano. Então, isso, óbvio, que é um desafio significativo para a China. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, não dá para a gente imaginar, né, que a China, por mais que ela tenha avançado até agora, que ela vai ter uma vida fácil para frente. Certo? Porque tem toda essa tentativa dos Estados Unidos de bloquear o desenvolvimento chinês. Né? E a resposta da China é apostar ainda mais na inovação endógena, porque ela sabe que não vai poder contar com parcerias, né, europeias ou na Ásia com potenciais parceiros que poderiam ser o Japão, a Coreia, né, e aumenta muito a tensão em cima de Taiwan, porque Taiwan é o país mais avançado em termos de produção de chip. Né? Então vocês veem a tensão aí que vai aparecendo aí com essa questão aí de Taiwan, né, na Obrigada, disputa tecnológica também, além de tudo, né? Tá bom? Não sei se ficou claro, Rafaela. Sim, sim, é porque eu tinha perdido os primeiros 15 minutos, então talvez eu tenha perdido uma explicação inicial. Mas eu entendi, assim, é realmente um assunto muito complexo. Começa a linkar até o pronto China, Taiwan, essa interferência dos Estados Unidos, faz do Taiwan. Agora faz assim, mais sentido as coisas, né? Assim, em termos políticos. Porque esse é o ponto que eles sabem que as pessoas dizem que é o calcanhar de Aquiles do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico chinês, tá? A questão dos semicondutores, dos chips. Tanto os chineses quanto os americanos sabem disso, então ela chama muita atenção por conta disso. Perfeito, professor. Tem uma pergunta da Bruna, não sei se eu posso ler ou se ela quer abrir o microfone, e também tem uma da Annelise, também levantou a mão. Bruna, eu vou acabar lendo sua pergunta, ok? Bom, professor, uma dúvida. Como você tem visto o aumento dos investimentos em tecnologia em relação ao crescimento e desenvolvimento da indústria cinematográfica chinesa? E se isso tem refletido algo nas relações entre Estados Unidos e China? Olha, no caso assim, do ponto de vista estritamente tecnológico, eu acho que nesse caso você não tem tantos desafios assim para, né, a China não tem tantos problemas em relação a essa questão do desenvolvimento das tecnologias, né, cinematográficas em si, né. Ela tem, enfim, avançado bastante aí nas tecnologias, né, de produção, né, de filmes com técnicas avançadas. Tá? Eu acho que a disputa aí é muito mais uma disputa de mercado mesmo. Tá? E como em várias outras áreas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que Estados Unidos e alguns aliados tentam bloquear o desenvolvimento chinês, isso tem um custo que é também, quer dizer, você está tentando isolar, na verdade, um dos mercados que é disparadamente o maior mercado em termos de demanda por entretenimento em cinema. Né? Ou seja, quer dizer, a, as grandes empresas
cinematográficas dos Estados Unidos, né, já tinha uma certa dificuldade para entrar no mercado chinês, porque tinha bloqueio, enfim, agora vão encontrar muito mais. Né? É uma questão de mercado. Tá? Assim como, enfim, né, as grandes produções chinesas, né, provavelmente vão ter uma dificuldade para entrar, né, no mercado americano, no mercado ocidental de maneira geral. Né, mas eles têm um mercado interno que é grande o suficiente, né, para dar vazão ali aos seus investimentos. Bom, a Annelise também pergunta, pode abrir o microfone, Ana. Boa noite. Talvez seja um pouco saindo assim do tópico, mas eu queria perguntar como que o Brasil tem se inspirado em relação aos pagamentos por meio online, né? E todo esse controle que existe do Pix, que foi inspirado também nas questões de pagamentos da China, pelo WeChat, pela integralização desses sistemas. E como que isso pode ter se tornado um avanço em meio à transparência, né, financeira do Brasil, mas ao mesmo tempo uma forma de controle que existe nas finanças do Brasil em geral. Bom, no caso do Pix, né, o Brasil chega muito atrasado, né? Sim, Bom, tem que entender um pouquinho o contexto lá da China, né, gente? A gente sempre diz que em economia, que tem, quando você vai construindo infraestrutura e vai realizando investimentos, de uma certa maneira, você tem que amortizar esses investimentos antes de passar para uma nova tecnologia. Tá? A China, ela foi direto, digamos assim, para a tecnologia dos pagamentos online, né? Pagamento via aplicativo, né? Então, enfim, desde 2016, 2017, né, que na China as pessoas já não usavam. Quer dizer, na verdade, o uso do cartão de crédito na China ele nunca se generalizou. Por quê? Porque as pessoas passaram direto da utilização do dinheiro para o pagamento via aplicativo, certo? O Alipay ou o WeChat. Né? E isso desde lá de 2017, 2016, enfim, isso já estava generalizado na China. Por quê? Porque era isso, né? As pessoas não... E a infraestrutura de recebimento, né, das empresas e as empresas de cartão de crédito, enfim, não tinham realizado os grandes investimentos. E, portanto, entrar digamos assim, já na nova tecnologia foi muito mais fácil. Então, eles saíram muito na frente, né? Inclusive, enfim, se você olhar nos Estados Unidos, né, o sistema de pagamentos é muito mais atrasado em relação ao sistema chinês, né? Essa ideia de você ter uma integração que hoje, né, o WhatsApp está começando a tentar implementar lá um sistema de fazer pagamento. Coisa que lá na China já existe há muito tempo, né? No mínimo há 10 anos. Então, o Pix tem uma certa inspiração, né? Nesse sistema chinês, enfim, assim como outros, né? Se isso vai afetar a nossa segurança, eu acredito que não, né? Aqui o sistema ele tem, digamos assim, um sistema que é mais isolado por um lado, né? No caso chinês é muito mais integrado, que cria uma série de facilidades, né? Mas também cria um controle, né? Pode criar um controle social muito maior, né? No caso da China, aqui menos, certo? É um sistema que é desenvolvido, na verdade, de maneira centralizada, né? Foi desenvolvido de maneira centralizada pelo Banco Central. Na China foi ao contrário. Ele foi desenvolvido pelas empresas privadas e depois o Banco Central tentou, digamos assim, regulamentar, né? Então, do ponto de vista assim da segurança, segurança que eu digo não das transações, tá? Segurança de dados, né? Eu acho que aqui talvez seja um pouco mais seguro, tá? Perfeito. Não, essa questão é bem curiosa, assim, porque tem vários países que não tem nada nem semelhante ao Alipay, nem semelhante ao Pix, e aí a gente fica meio, parece tão atrasado, lá na China é tudo tão mais prático. Mas a Rafaela também levantou a mão, depois o João, depois a Isa. Tá nessa ordem. Pode falar, Rafa. Na verdade,
estou com duas perguntas. Posso falar as duas agora? Primeiro eu pergunto e você responde e eu pergunto de novo. Acho que pode fazer as duas, Rafaela, não sei. Então, a primeira pergunta é com essa questão do setor automotivo chinês, com os carros, com as montadoras, né? Aquele GMW, carros híbridos, carros elétricos, estão vindo muito no Brasil, em grande proporção, e, enfim, a ascensão do setor automotivo da China, né, que compraram a Volvo, um grupo automotivo comprou a Volvo, saber como que está a postura dos Estados Unidos com essa entrada de carros híbridos e elétricos no Brasil, sendo que os carros dos Estados Unidos são muito concorrentes com a China. Eu queria saber se eles estão tomando uma postura assim, ou só aceitando. Você saberia mais ou menos como que está? Bom, no caso aqui do Brasil. No caso aqui do Brasil, o que acontece? As montadoras aqui no Brasil, elas estão apostando, de novo, tá, gente? Tem a ver um pouco com essa ideia do investimento que você já fez, tá? E que você quer amortizar ao máximo esse investimento antes de, né, de passar para uma nova geração de tecnologias, tá? Então, as montadoras, não apenas americanas, tá? As montadoras, tirando as chinesas, elas estão apostando muito numa transição mais lenta, tá? Para o elétrico, passando primeiro pelo híbrido, a etanol, né, para depois, lá na frente, né, passar para o elétrico completo. Por quê? Porque o híbrido é uma tecnologia de transição, né? O que no Brasil não é assim, não é tão ruim, por quê? Porque como você tem o etanol, né, a cadeia produtiva, do ponto de vista da emissão, né, de carbono, de fato, ela não é tão ruim assim, certo? Ela tem vantagens que outros países não têm, pelo fato justamente de você ter a possibilidade de usar o etanol. Tá? Bom, mas de qualquer maneira, tá? A estratégia das montadoras tradicionais, né? Stellantis, Volkswagen, GM, né? A Ford já saiu, né, do Brasil, certo? É tentar apostar ao máximo numa transição mais lenta, tá? E mudando aos poucos para o veículo eletrificado. Tá? E, de novo, assim como aconteceu nos meios de pagamento, né, a China resolveu migrar rapidamente, né, para o veículo elétrico, né, lá na China, né, primeiro. E rapidamente se tornou, enfim, um dos países líderes, e a estratégia das empresas que estão aqui segue essa lógica, elas estão, de fato, indo direto para o veículo elétrico. Né? Então, o que a gente vai ver aí é essa briga, né, das montadoras querendo atrapalhar, das montadoras tradicionais, tá? Dificultar a vida das montadoras chinesas, né? Por exemplo, de que maneira? Tentando colocar um imposto de importação sobre os veículos elétricos. Né? Por quê? Porque até essas empresas terminarem de construir suas fábricas e começarem a produzir no Brasil, né? Porque aí, a partir daí, elas poderiam, né, ter isenção, porque aí, sendo no Brasil, não tem problema, né? O problema é se o veículo for importado, tá? Isso dificulta a vida dessas empresas, né? Diminui o tamanho do mercado que elas conseguem ocupar, etc. e tal. Né? Agora, eu acho que as montadoras tradicionais não vão ter vida fácil, não. A estratégia das empresas chinesas que tem entrado, tanto a Great Wall quanto a BYD, é muito agressiva. Muito agressiva. Né? Enfim, a gente diz, né, em economia, desestabilizando o oligopólio. Né? Tinha uma estrutura organizada, estável, né, de empresas que competiam, mas não competiam muito, né? Cada uma já sabia mais ou menos o que a outra ia fazer, e de repente entra dois novos agentes, né? E aí as outras empresas vão ter que reagir, enfim, vão ter que repensar suas estratégias. Né? Então, de novo, gente, é um pouco, né, nesse contexto é que você abre espaço para o setor público atuar.
entendeu? Para acelerar a mudança, ou, enfim, né, negociar para que você aumente o desenvolvimento tecnológico nacional, enfim, seja com as empresas que estão sendo ameaçadas, seja com as chinesas, enfim, espaço para fazer política. Né? Obrigada, professor, pelo esclarecimento. A minha segunda dúvida... eu dei uma esquecida agora. Era sobre... Você tinha falado sobre inovação endógena. Seria tipo uma inovação fechada, somente no setor de tecnologia, você diz? Porque, por exemplo, no setor agro, assim, pelo que eu tenho conhecimento, a China está desenvolvendo várias parcerias com empresas brasileiras, assim, eles fazem aquele que chama Open Innovation, né? Enfim, eu queria saber se é só nesse setor que está bem, como fala, sei lá, segmentado. Fez sentido a minha pergunta? Acho que eu posso Sim, sim, elaborar não. mais. Não, é bom Elaborei, que aí tá? eu posso esclarecer um pouco essa ideia da inovação endógena, tá? A gente diz que muitas vezes você consegue ter tecnologias de produção, né, de fabricação, né, para ser mais exato, certo? Sem necessariamente ter a capacidade de desenvolver e gerar novos produtos, né, gerar inovação em si, tá? A China, durante os anos 90 e o início dos anos 2000, ela foi acumulando capacidade de fabricação, mas não capacidade de inovação. Então, quando eles falavam da inovação endógena, na verdade, você endogeneizar a capacidade de, por conta própria, sem depender de empresas estrangeiras ou de tecnologias estrangeiras, né, gerar novos produtos, novos setores e novas tecnologias. Tá? Essa é a ideia da inovação endógena. Tá? Ou seja, não depender de uma inovação que vem de fora. Certo? Então, se a gente olhar aqui no Brasil, quer dizer, a gente tem fabricação de automóveis, fabricação de um monte de coisa. Mas o controle do conhecimento, em grande medida, né, e a forma como você desenvolve novos produtos, novos conhecimentos, vem tudo de fora. Né? Então, a gente tem capacidade em algumas áreas de fabricação, mas não, né, não desenvolvimento endógeno em si. Né? Grande parte do conhecimento tecnológico do Brasil, na indústria brasileira, é exógeno. Exógeno por quê? Porque vem de fora. Tá? Então, o endógeno na China era isso, internalizar a sua capacidade de gerar inovação, de gerar conhecimento próprio, né? De gerar tecnologia própria. Tá? Entendi, É nesse obrigada. sentido que era endógeno. Bom, João, você é o próximo, pode falar. Tá. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pela presença, que sim, o conteúdo da aula está sendo incrível, eu estou gostando bastante. E a minha dúvida, assim, é que eu gostaria de saber se a China hoje ela estimula novas ondas de transferência de tecnologia em razão dessa sua modernização que agora é focada no mercado de inovação. Porque, né, historicamente, sempre que um país desenvolve, suas fábricas de menor valor agregado tendem a ser transferidas para países menos desenvolvidos. E você mesmo citou, por exemplo, o caso das zonas econômicas especiais nesse processo, né, como eles foram importantes para a absorção de tecnologia e afins para a China. E hoje em dia a gente vê, por exemplo, que o país está influenciando na criação de novos modelos de zonas econômicas especiais em países parceiros na África e ali na Ásia, que são também inspirados nesse modelo de desenvolvimento chinês. E aí eu gostaria de saber se existe, né, essa nova onda de transferência tecnológica causada por essa modernização, e se sim, a quem ela está beneficiando hoje, né, quem são os países que estão mais sendo beneficiados, e como você avalia o impacto dessa transferência de tecnologia, se está sendo assim coordenado para um caminho mais sustentável, já que a China hoje ela vem competindo pela narrativa do desenvolvimento sustentável, da civilização ecológica, etc. E então, por exemplo, se o país ele se responsabiliza de alguma forma pelo desenvolvimento social e ambiental com essa transferência, assim. E minha outra dúvida é quanto às cidades chinesas, que elas dependem dessas indústrias pesadas e poluidoras, que elas não estão sendo mais o foco, né, da produção chinesa, se elas estão passando por algum processo de esvaziamento econômico e perda de protagonismo, assim como aconteceu em Detroit, nos Estados Unidos. Ou se a China hoje ela aplica programas de renovação produtiva nas suas cidades para evitar esses problemas urbanos. João,
sobre a questão das transferências, tá? É uma política, digamos assim, bastante importante para a China. Na verdade, sim, não é exatamente uma política de transferência de tecnologia, né? Quer dizer, a ideia é justamente de você aumentar o espaço das suas empresas no mercado global. Tá? Então, dado que eu tenho, de um lado, né, um volume grande aí de capacidade de investimento e um crescimento menor da economia chinesa, uma parte, digamos assim, do seu investimento acaba indo para fora e a China vai buscando, na verdade, mercados externos, inclusive em algumas áreas onde ela pode, né, digamos assim, encontrar caminhos e padrões tecnológicos a serem adotados nesses países onde ela faz investimento. Né? Então surge, por exemplo, essa ideia da rota da seda digital. Né? Países que sempre tiveram muita dificuldade para atrair investimento dos países ocidentais e que se abrem para os investimentos chineses, né, e que vão adotar, né, padrões, tecnologias chinesas e por aí vai. Alguns acusam a China de ser um novo país imperialista na África, por exemplo, ou em alguns países menos desenvolvidos ali do Sudeste Asiático. Né? É uma discussão, um debate, enfim, interessante, né? Quer dizer, lógico, né? Quer dizer, a China tem muito interesse nesses mercados, em difundir sua tecnologia, enfim, em ganhar espaço global, assim como os americanos têm, assim como os alemães, os japoneses, né? Por aí vai. Mas qual é a característica, digamos assim, que diferencia a China em relação a essa lógica de expansão? Né? E isso tem a ver, portanto, também com a sua outra pergunta, se a questão do impacto ecológico, né? Se ela se responsabiliza por esses impactos no exterior, né? Ela vem modernizando, digamos assim, seus mecanismos de avaliação, né? Até porque tem uma cobrança muito grande das agências financiadoras, né? Dos bancos financiadores, em relação a esses impactos ambientais, né? Os relatórios de impacto ambiental, tudo isso é importante, tá? Mas ela tem uma característica que ela não tem um padrão único, e isso dificulta também a gente chegar numa conclusão. Por que ela não tem um padrão único? Porque ela utiliza muito essa lógica de uma relação bilateral. Né? Então, com cada país, ela tem essa capacidade de negociar, né, a seu favor, certo? E depende também do outro país, né, ter capacidade de negociação, né, para que esse tipo de parceria com a China seja benéfico ou não. Né? Então, quer dizer, em alguns países pode ser uma coisa assim, e depende do setor também, né? De simplesmente a China transferindo atividades poluidoras internas, certo? Para fora. Né? Então, isso provavelmente vai acontecer em um país que tem pouca regulação ambiental, enfim, que tem pouca capacidade de negociação, né? Quer dizer, então, aí o impacto é negativo. Né? Agora, pode acontecer também que a China, né, num outro país que tenha, né, quer dizer, condições de negociação melhores, enfim, uma governança melhor, né, tenha impactos muito positivos com investimentos, né, com maior responsabilidade social e ambiental. Né? Então, é muito caso a caso, né? Muito caso a caso, ou seja, eles não têm um pacote pronto. Né? Isso, por um lado, cria uma certa dificuldade para você analisar, porque, né, quer dizer, qual é a conclusão geral? Depende do país, né? Mas, por outro lado, abre espaço para negociação por parte dos países, se eles souberem, de fato, né, qual é a sua estratégia e como negociar com a China. Obrigada, professor. Sim. Isso, pode fazer sua pergunta, depois eu vou ler a da Larissa, ok? Professor, na verdade, minha dúvida, até retomando um pouquinho o que o senhor falou com a Rafaela, sobre a inovação endógena, na minha cabeça, eu não sei se isso acontece, né? Mas a China, ela não faz bloqueios econômicos também, tal como o senhor falou dos Estados Unidos? Porque é uma pergunta leiga mesmo. Eu até dei uma pesquisadinha aqui rápida no Google e não encontrei nada. E era mais para saber, porque parece que ela tem esse potencial, sabe, de fazer
esse tipo de política, embora eu não considere certo, né? Mas enfim. Olha, Isabela, ela tenta fazer, tá? Só que aí é um bloqueio um pouco diferente, tá? Por quê? Porque os interesses aí são muito diferentes, certo? Qual é o grande interesse das empresas americanas? Em algumas áreas talvez sejam tecnologia, certo? Mas basicamente é ter acesso ao mercado chinês, tá? Então, lógico, né? Quer dizer, aí uma empresa como a Qualcomm, por exemplo, que é uma grande empresa do setor de tecnologia, né? De um lado, ela tem que obedecer ao bloqueio americano, né, de não fornecer tecnologia para a China, certo? Mas, por outro lado, ela sabe que ao obedecer esse bloqueio, ela vai perder acesso ao mercado chinês. Então, indiretamente, isso fragiliza uma parte de empresas americanas que estão na China. Tá? A China não fez isso ainda, mas, por exemplo, ela poderia dizer o seguinte, olha, né, Apple, certo? Você que tem aqui, sei lá, 25% das suas vendas aqui na China, eu simplesmente não vou deixar você vender aqui. Poderia acontecer, né? Vou deixar o mercado aqui para a Huawei, que voltou, como eu falei, voltou a vender smartphones mais avançados lá, entendeu? Então, esse tipo de situação seria uma situação extrema, digamos assim, da China. Ela vai sinalizando com um bloqueio ali, um bloqueio ali. Ela tem ali controle hoje, dentro dessas tecnologias, tem um insumo, né, alguns minerais raros, que são chamados de terras raras, que são fundamentais para a fabricação de chip, fabricação de alguns equipamentos eletrônicos, né? Algumas baterias, né? Então, isso, por exemplo, ela tem restringido um pouco a exportação para o resto do mundo. Tá? Então, ela tenta responder, né, dessas duas maneiras, onde ela pode afetar, digamos assim, a cadeia internacional, como nessa cadeia de terras raras, onde ela domina 70% da exportação, ela tenta, né, tá sinalizando aí algum bloqueio, e do outro lado, né, essa ideia de reservar o seu mercado interno para as empresas chinesas. O mercado da Tesla, onde ela mais cresce, né, é no mercado chinês. Né? Então, quer dizer, pode ter, em algum momento, a China pode bloquear. Lógico que ela, enfim, né, seria uma interferência muito grande. E ela sabe que isso teria repercussões ainda maiores do ponto de vista do bloqueio americano. Então, mas é mais isso do que ela ter tecnologias assim muito sofisticadas que os americanos não tenham. Ela tem pouco. Né? Obrigada. Bom, perfeito. Eu vou ler agora a pergunta da Larissa. Professor, ao longo do tempo, o emprego da tecnologia visando otimizar a produção reconfigura as relações de trabalho, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. Atualmente, é possível identificar mudanças no padrão do sistema produtivo em que a China tem se diferenciado? A China tem conseguido conciliar essa aplicação de desenvolvimento tecnológico nas indústrias com seu grande contingente populacional? Ou isso se torna um ponto delicado para o seu desenvolvimento econômico? Olha, Larissa, essa é uma questão chave, digamos assim, para o futuro chinês, né? Por um lado, eles sabem que para você continuar aumentando o salário, né, gerando novos empregos de qualidade, enfim, eles precisam incorporar rapidamente esses novos setores de alta tecnologia, né? No emprego urbano, né? Para você começar a ter um salário médio que continue aumentando, você tem que incorporar, de alguma maneira, esses setores mais avançados. Tá? Lógico que a tecnologia também, ela, de um lado, ela pode ser uma tecnologia, digamos assim, destruidora de postos de trabalho. Tá? Qual é o desafio que ela tem? Ela tem que criar empregos novos e novos segmentos mais rápido do que ela está substituindo os setores mais antigos. Tá? Para manter, digamos assim, uma situação de emprego e de geração de renda e emprego estável. Né? Então, esse é um desafio. Né? E também aí a tecnologia é fundamental.
Tá? A tecnologia é fundamental, porque, veja só, a partir de um certo momento, né, quer dizer, você começa a ter salários mais altos na própria indústria. Tá? O salário na indústria, geralmente, ele é muito mais alto que na agricultura. Né? Então, quando você tem gente mudando para a cidade, passando a trabalhar na atividade industrial, o salário sobe. Tá? Então, você vai incorporando gente, né, tirando da agricultura e colocando na indústria. Né? E aí, dentro da indústria, você vai saindo da indústria têxtil, né, que paga pouco, tá certo? E vai empregando trabalhador na indústria eletrônica, na indústria automotiva, que paga mais, certo? Mas isso tem que ser combinado também com setores na área urbana que tem a ver um pouco com esses serviços mais sofisticados, né? Daí a importância das tecnologias de informação, comunicação, né? E, e a incorporação de tecnologia é fundamental justamente para você poder ter aumento de produtividade, isso permitir o aumento da renda e, ao mesmo tempo, gerar novos empregos. Tá? É o que a gente chama de mudança estrutural, né? Processo de mudança estrutural. Então, se ela não conseguir manter, digamos assim, esse ritmo de mudança, gerar emprego passa a ser muito complicado. Né? Por mais que você tenha uma população que esteja crescendo a um ritmo muito menor, né, você tem que gerar renda, inclusive porque está tendo digamos assim, um envelhecimento da população, né, e a renda das pessoas tem que ser maior, inclusive, para dar conta, digamos assim, dos seus idosos. Né? Então, uma situação delicada. Se a China não conseguir fazer essa transição, né, ela pode ter problemas sociais, né, muito importantes. Bom, professor, muito obrigada. Obrigada a todos também que nos assistiram. Essa aula foi incrível, como eu falei antes, foi um tema que estava todo mundo pedindo, e pelo nível das perguntas dava para ver que tinha bastante gente muito interessada. Então, muito, muito obrigada mesmo. E antes da gente encerrar, eu queria pedir para quem pudesse ligar a câmera para a gente tirar a nossa foto final, que a gente sempre tira ao final dos encontros. E também, deixa eu só encerrar a gravação, só um minutinho.